Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, comigo, podcast com Tainara Araújo. Eu vou te dizer aqui algumas frases, assim, que eu vi e que me deixaram, sabe assim, que mexeram comigo. Eu chegava na academia só para chorar. E ali, entre lágrimas e pesos, ele encontrou a força que a depressão tentava tirar. Hoje, você vai descobrir como o Diego Camilo e a Catrine Mendonça transformaram a dor em disciplina. Criaram um negócio poderoso, juntos, é claro, usando os mesmos princípios que salvaram a vida deles. Maravilha! Então, já diante disso, eu quero dar um bem-vindo ao Diego Camilo e a Catrine Mendonça. Bem-vindos ao podcast. Obrigada. Obrigado. Maravilha, eu achei essa frase, assim, bem forte, Impactante, sabe? né? Demais, demais, né? Porque realmente mexe. Quando eu vi ali, eu falei assim, caraca, isso aqui é bem forte. E, né, vamos lá. Vamos começar. Antes da gente gravar, né, a gente sempre pergunta para o convidado, ou então para a grande parte, se tem algo que eles não querem dizer, ou então se tem algo que eles podem trazer. E o Diego, ele concordou em, sabe assim, trazer algo assim que é muito importante. Que tem muitas pessoas que sofrem hoje e às vezes acham que aquilo ali é normal, que vai ser aquilo ali para a vida inteira, mas sem saber que a causa, na verdade, foi da raiz que aconteceu lá atrás. Lá na infância. E muitas das vezes a depressão é desencadeada por algo que aconteceu lá atrás. Então, quando você cresce, gera aquele monte de conflitos emocionais. E um dos, né, eu acho que o, né, principal que vai trazer aqui foi o da rejeição. Que eu também passei por isso. Vai ter um vídeo, tá bom, que vai ao ar, que vai falar mais sobre isso, que realmente pega muita gente. Então, eu já queria começar, então, com você, Diego, você trazendo esse início. Você me falou, assim, que você foi criado pelos seus avós, né? Pela minha Mas avó. teve um período que você foi criado pela sua mãe. Vai, Isso. conta aí, vamos lá. Já. Então, eu sou mais um nordestino, né, que tô aqui em São Paulo em busca de sobreviver, como todos os outros brasileiros. Mas eu sou do interior de Pernambuco, né, uma cidadezinha bem pequena do interior de Pernambuco. E, como a maioria das pessoas, eu fui criado pela minha avó com muito orgulho, né, porque eu sou o sexto irmão. Minha mãe tem 6 filhos, eu sou o caçula. E a minha mãe, ela tinha um problema muito sério com álcool, com bebida, né. Então toda vez que ela bebia, ela desaparecia. Tipo, era a rotina dela, era a Você já rotina. era aquele Era, vício mesmo, né, era que vício, era vício. Ela uhum. bebia, sumia ali 15 dias, 30 dias e largava os filhos. E aí minha avó assumia, tomava conta, e eu fui criado tendo essa infância, né, tendo essa infância. Meu pai sempre foi um cara trabalhador. Ele saía da minha cidade, ia para Recife, trabalhar em Recife, que é o quê? Umas 3 horas de viagem. Ele passava a semana trabalhando em Recife, voltava só na sexta-feira. Aí quando ele voltava, a minha mãe encontrava essa cena, tipo, a minha mãe bêbada ou não estava em casa, Caracas. e os filhos jogados, e aí ficava, né, na cabeça do homem, né, digamos assim. E eu fui criado, nesse ambiente, né. Aprendi a ser homem muito cedo, aos 8 anos de idade, né. Aos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar na roça, porque no interior de Pernambuco não tem trabalho. Você tem que trabalhar na roça, tem que trabalhar na enxada, tem que trabalhar braçal para os outros, né. Naquela época, 97, 97, 97.
Eu lembro, uma diária de serviço era R$ 10. Caraca, é. Você passava o dia inteiro no sol. O dia inteiro no sol trabalhando. Mas eu fui criado assim, aprendi a ser criado assim, porque meus avós me criaram assim. Meu avô, que me criou, ele sempre me ensinou a ser homem, a trabalhar, a conquistar minhas coisas desde cedo, né? Não depender dos outros, conseguir as minhas coisas com o meu suor, com o suor do meu trabalho. E eu tenho muito orgulho de me tornar a pessoa que eu me tornei, sabendo de onde eu vim e por quem eu fui criado. Muito bom isso, porque tem pessoas que veem, né, vocês 2 e acham, né, que, né, É foi só tudo academia. foi tudo, É. né, aquele mar, né, de maravilhas, Não, né, não, né, tem a toda gente uma história, né, por a gente trás. passou um A perrengue. a sua a gente fala sobre a raiz da, né, rejeição. Como é que você sentia ela, assim, quando ela vinha? Como é que você sabia: "Bom, ali foi aonde É, realmente en desencadeou isso"? então, eu minha com 97 eu vim para São Paulo. Meus irmãos eu já tinha 2 irmãos que moravam aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo. E aí, minha mãe me trouxe para São Paulo, né, escondido do meu pai. Meu pai estava trabalhando, e aí quando ele chegou: "Cadê meu filho?" Minha mãe sumiu comigo, me trouxe para São Paulo, para casa do meu irmão, claro. E aí eu fiquei aqui, eu acho que 1 ano, foi 2, acho que 1 ano. E aí veio de novo problema com o álcool. Aí meu irmão não aceitou e mandou ela embora. Aí ela me levou junto. E aí eu vi aquilo ali, tipo, fui criado com aquilo ali, com Uhum. aquela cena, com aquela cena. Aí voltei para Pernambuco de novo, com 8 anos de idade, né. Na época a gente não tinha R$ 1 para voltar. Nossa, e você estava numa fase de formação realmente de, né, emoções, porque nessa parte, né, segundo os estudos, né, de neurociência, enfim, que essa parte de 7 anos, 8 anos é de forte impacto para a criança que vai virar o adulto. Sim, Hum, por isso. isso por isso que quando eu voltei para Pernambuco com 7, 8 anos de idade, daí então, eu já fiquei com meu avô e com a minha avó. Eu não quis mais ficar com a minha mãe, porque ela me trouxe, pra gente tentar uma vida aqui em São Paulo, aí não deu certo por causa da dependência química dela, que era o álcool. Voltou pra eu sem entender nada, uma criança de 7 anos Sim, hoje em dia, a criança de 7 anos é muito mais inteligente do que uma criança antigamente, né. A gente não tinha tecnologia, não tinha, conversa, diálogo com os pais, né. Meu pai, o tempo que ele tinha era para trabalhar, eu só via ele a cada 15 dias, então a gente não tinha muito diálogo, não tinha muita conversa. E aí eu voltei para Pernambuco, com 8 anos, e fui morar com a minha avó, e fiquei com ela dos 8 aos 15 anos, ela me criou, meu avô não deixou faltar nada, nada. Os 6 filhos da minha mãe. Com 8 anos de idade, uhum. entra aquela maturidade. Por quê? Se a criança, hoje em dia, a criança ela é rejeitada, hoje em dia a criança sofre alguma coisa, ela vai partir para o caminho errado, certo? Eu tinha tudo para dar uma pessoa errada. Eu tinha tudo para ser um traficante, sei lá. Desculpa. Não, você pode ficar em paz. Não, pode ficar. Mas aqui é para que as pessoas elas venham de fato ver quem é você, eh, deu não nessa no o que você está agora chorando, mas quem que é o, né, Diego que construiu Sim, isso, sim. entendeu? E você pode ficar Eu sossegado. tinha, assim, a minha história de vida, eu tinha tudo pra ser o que não presta, pra dar um mau exemplo para os outros, principalmente pra minha família, né. Tinha tudo, tanto é que as pessoas lá no interior falavam: "Esse menino não vai prestar pra nada". Caraca, você ouvia isso?
das pessoas. Esse menino não vai prestar pra nada. Ele não vai ser ninguém na vida. Não vai ser ninguém. E aí eu larguei os estudos pra trabalhar. Tive que abandonar os estudos. Fui cortar cana. Trabalhar cortando cana com 15 anos de idade. Pra ganhar R$ 20 por dia. Passei fome. Porque teve uma época que a minha avó veio embora pra São Paulo e me deixou só. Veio embora pra São Paulo e me deixou só. Eu tive que me virar sozinho. 14, 15 anos. Né? E aí eu tive que trabalhar. Larguei os estudos pra trabalhar, pra me manter, né? Sou muito grato a uma tia minha que me ajudou muito, né? Às vezes faltava algum alimento, ela mandava pra gente, pra mim. Ficou eu e meu irmão só. Eu e meu irmão. Eu tenho um irmão que é músico, e esse meu irmão que é músico, ele vivia viajando o Nordeste inteiro, cantando em bandas de forró. E ele só voltava 15 dias, um mês, passava um mês fora. E eu ficava só. Mas eu sempre corri atrás do meu sustento, sabe? Que maravilha. Sempre corri atrás do meu sustento. Pra não dar motivo pra ninguém falar que eu não ia ser ninguém. Ou seja, né, ou seja, queria é o que eu penso, né, o que eu acho ali, já estava já crescendo em você o caráter do homem que você é hoje. Do homem, porque Entendeu? Sem dar ouvido para o que as pessoas vão dizer, porque tem muitas pessoas que realmente elas vão para a vida errada, dando somente ouvido ao que os outros vão dizer. "Ah, estão falando que eu não presto, então eu não vou prestar mesmo". Entendeu? E isso às vezes vira, sendo um um gatilho. egoísmo. Então até aquele egoísmo, né, da própria pessoa. Já tá dizendo que eu vou, então eu Eu vou. vou. E, ou seja, né, você já estava ali construindo o Diego que você é Sim, hoje, né. sim. Maravilha isso. Porque eu via isso muito no meu vô. No meu vô. Ele era um grande Muito, exemplo. Maravilha. muito. Um Uhum. velho com 60 anos de idade trabalhando na enxada. E Caracas. lá a gente trabalhava na enxada. Tipo, carpinando mato para outras pessoas, porque não tinha emprego, não tinha indústria. Então, a gente ia trabalhar braçal. O serviço que tinha lá era muito pesado. Tipo, é coisa que só quem é do interior sabe. Trabalhar na enxada, carpinar mato, cavar buraco, quebra pedra. Coisa que só homem de verdade vai entender a amadurecer desde cedo. E eu aprendi a amadurecer na base da pancada. Na base do suor, na base do trabalho, na base do esforço. Que coisa boa, hein? Muito. E é assim, Muito. e é assim que se forma realmente os assim que se grandes forma, os homens. é assim que se forma um homem. É verdade. Né? Uhum. É assim que se forma um homem. Então, Isso mesmo. dos meus 8 aos 15 anos, eu fui criado com a minha avó. Depois dos 15, eu fui criado só. Aí eu tive que me virar só. Maravilha. Tive que me virar só. Bom, E aí que entrou mais responsabilidade. muito mais, né? Muito mais, porque aí você se vê só, não tem uma base, não tem ninguém, né? Aí com 18, eu fui civil exército, em Recife, saí da minha cidadezinha, fui civil exército, não deu certo. Aí eu falei, já que eu tô aqui em Recife, eu vou ficar na casa do meu pai, né? Vou ficar na casa do meu pai. E, por ironia do destino, mulher do meu pai me expulsou de casa. E me tirou. Tipo, eu não quero esse menino aqui, mandei ele embora pra casa dele. E aí eu voltei pra rua. Sério mesmo? É. Você... Uhum. Eu estudava à noite. Quando eu cheguei em Recife, eu estudava à noite. Saía 11 horas da escola. E pegava o metrô. Ia pro Ceasa. Ceasa de Recife. Meu pai é cabeceiro. Quem é cabeceiro lá é quem descarrega carro. Descarrega carro de batata, tipo de inhame, de tudo. Ele trabalhava no pesado, ele descarregava 2, 3 carros de... Ele era muito forte. Por isso que essa genética veio dele, Maravilha. né? Ele sempre foi um homem que me inspirou muito.
assim, eu não tive muito contato com ele, mas eu olhava pra ele assim, via o meu herói, Sim. sabe? Tipo, eu não fui criado com meu pai, não tive contato com meu pai, mas eu olhava pra ele assim e falava, nossa, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é trabalhador, meu pai não é vagabundo, né? Meu pai não me criou, mas sempre que ele podia, ele ia lá e me dava as coisas, me dava dinheiro, me dava presente, me protegia, me dava um conselho. E eu sempre vi o meu herói nele, né? Mas aí fui morar com ele, não deu certo. Ele falou, ó, vai ter que voltar. Vai ter que voltar pra tua cidade, e aqui não tem lugar pra tu ficar, né? Eu vou me virar, eu vou dar meus pulos aqui, eu vou me virar, mas tu tem que voltar. E aí eu passei, eu acho que uma semana. Cheguei a dormir debaixo dos caminhões lá na rua. Depois que não deu certo esse negócio, aí eu falei, vou voltar pra minha terra, né? Porque pelo menos lá no interior, eu tenho minha casa, que é a casa da minha mãe. Eu tenho minha família, tenho meus tios, tenho meus primos, tenho minhas tias. Minha família é tudo de lá. Vou voltar pra lá. E aí voltei. A gente morava numa casinha de taipa, né? Casinha de pau a Olha, pique. de taipa. Tinha de uma fa- casa, tinha uma casa de farinha, meu avô tinha uma casa de farinha. Não brinca. A gente é bem do interiorzão mesmo. É das antigas. É raiz, nordestino raiz, né? Eu fui criado assim, tipo, casinha de taipa, do lado uma casa de farinha. E a gente foi criado nesse sistema raiz, sabe? De aprender, de ver o homem ser homem cedo, de ver o homem virar homem jovem, de ver o homem sustentar uma família com o suor, independente de quantos filhos ele tivesse, mas ele trabalhava com o suor dele, ele sustentava a família inteira. Eu aprendi isso vendo as pessoas que estavam ao meu redor e a minha família. Tenho muita gratidão ao meu avô, tenho muita gratidão ao meu pai, por mais que eu não tive criação com ele, mas ele foi minha inspiração. E graças à minha mãe, que fez isso comigo, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Que Porque eu tinha que passar por aquilo, você entendeu? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, antes não. Mas eu tinha que passar por aquilo para me tornar o que eu sou hoje, entendeu? Então, são coisas assim, às vezes você não vai entender o porquê do processo que você está passando, né? Às vezes o buraco que você está é tão fundo que você não acha uma saída. E você não acha ninguém para te puxar, ninguém para te ajudar, nem a tua própria família, né? Mas lá na frente, você vai entender o porquê você entrou naquele buraco. Lá na frente você vai entender o porquê daquele buraco te tornou tão forte e você conseguiu sair de cabeça erguida. Isso eu levei pra minha vida, sabe? De ir pro fundo do poço. E sempre que eu tô no fundo do poço, eu me torno uma pessoa, tipo, eu me desconheço quem eu sou. Porque aí eu venho lá de trás e eu lembro o que eu passei. E eu lembro o que eu sofri. Eu lembro aonde eu cheguei. E não é qualquer buraco, não é qualquer fundo do poço que vai me deixar embaixo, não. Ele pode me derrubar, mas eu vou cavar. Eu vou cavar. E vou beber a água dele e vou subir com o copo cheio para dar água para quem me ajudou. Só vai beber da minha água, do meu copo, quem tá do meu lado. Essa aqui, ó. Eu Maravilha. conheço as pessoas que estão do meu Coisa lado. linda. Eu conheço as pessoas que estão do meu lado. Não é todo mundo que vai te ajudar. Eu tive uma infância muito solitária, muito só, né? Muito só. Então aprendi isso muito só. E eu trouxe isso pro esporte. Segura aí, que a gente vai entrar nisso aí já, então. Você falou assim que na sua fase adulta, né, que antes da, né, pandemia, a gente de fato, a gente ouvia pouquíssimo falar sobre depressão. Passou a pandemia, veio aquele caos todo, né, durante também, né, teve pessoas, né, que uau, né, que mundo é esse que a gente tá vivendo, né, agora, né.
E foi então aí, né, que você falou assim que você, entrou em uma depressão muito forte, e foi aí então que entrou esporte na sua vida? Ou então você já fazia algo antes relacionado ao esporte? Ou então foi realmente, opa, foi na Já, musculação? eu treino desde os 15 anos. Então aí praticamente já são 25 anos de treino. Eu treino desde os 15 anos, porque eu encontrei na musculação, no esporte, né? No esporte, uma forma de cobrir tudo aquilo que eu passava, sabe? Então eu fui muito da luta, da capoeira. Ai, que Eu legal. treinei muito capoeira quando eu era moleque. E musculação. E quando eu vim aqui para São Paulo, acho que 2009, eu entrei em uma academia. Entrei em uma academia, comecei a treinar por prazer mesmo. Você voltou pra São Paulo com quantos anos? Que foi nessa parte que você entrou na academia aqui? Ah, eu tava em Pernambuco, e aí me deu aquele Despertar da despertar. mente. E aí minha mãe voltou. Hoje a gente se dá super bem, né? Hoje a gente se dá bem. Hoje a gente se fala. Ela mora aqui. Maravilha. Mora toda a minha Tu família não aqui. ou seja, tu veio e já trouxe já a grande Não, parte pra cá. aí minha mãe apareceu, né? Nessa época ela tava bem. Ela falou: Diego, vamos pra São Paulo? E aí, já tinha dado errado um monte de coisa. Eu tava sozinho, não tava com. Eu falei: ah, Quer saber? Vamos quer embora. saber? Vamos meter o pé no mundo. Vamos ver o que é que dá. E aí eu vim pra São Paulo. Vim pra São Paulo, meus irmãos já moravam tudo aqui. Tinha 4 irmãos que moravam aqui. E aí a gente veio. Viemos. Em 2009, eu comecei a treinar. Mas treinava, assim, por, por gosto, porque eu gostava. E ali você percebeu que era a depressão, então levou Não um tempo, sabia, não não sabia. sabia, não sabia. Porque, na verdade, a depressão ela surgiu depois da pandemia. Ela veio Ela veio mais mais forte. forte. Esse nome depressão, ela veio depois da pandemia, quando a gente ficou muito confinado, Sim. né? Quando a gente ficou muito confinado, eu acho que desencadeou muita coisa, muitas pessoas ficou sem saber o que É. fazer, Sem saber né? como é que seria, né, o dia de Mas amanhã, a depressão, ela já vem de muitos anos. Só que a gente não tinha o entendimento que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje, pra falar a verdade, né? Então, 2015, eu comecei a desencadear isso em mim. Tipo, vinha essas memórias, esses gatilhos do passado, sim. vinha muito. Esses gatilhos, eu falava: "Mas pô, que isso? Por que eu tô lembrando disso?", Mas se eu nem vivo mais né? lá no passado, por que que eu tô vivendo Que isso agora, eu né? tô Por que que tá lembrando que eu tô lembrando isso lembrando agora? disso. Uhum. E aí teve uma época que, justamente, a frase que eu te mandei, eu ia pra academia só chorar. E eram os pesos que me levantavam. Caraca, muito bom. Tipo, não tinha mundo, não tinha nada, não tinha razão pra mim. Tentei me matar umas 3, 4 vezes, não deu certo. Porque Deus tinha um propósito pra mim, Sim. muito grande. Eu não entendia, né? Não entendia, mas Deus entendia. Minha família é toda evangélica, toda cristã, né? Então, vários deles já tinham me falado que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. E eu não entendia. Não entendia qual era o propósito. Só que, quando a gente tá nessa fase de depressão, sozinho, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, qual é o pensamento que vem? Ah, eu vou acabar com tudo. Acabar com tudo, porque se eu acabar, eu não sofro mais, né? Eu não choro mais. E aí foi quando eu entrei em uma academia e conheci o fisiculturismo. Eu conheci o fisiculturismo e falei: peraí, eu posso mudar a minha vida através desse esporte. Se eu pegar esse esporte e transformar o meu problema em motivação pra mim, será que vai dar certo? E aí eu mandei o rapaz prescrever uma dieta pra mim.
Eu não sabia nem o que era dieta nessa época. Ele prescreveu lá no caderninho, tal, 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 tal. Come isso, esse horário, assim, assim, assim. E eu fui pra casa com aquela folhinha. E eu cheguei em casa, eu falei, mãe, Uhum. eu vou virar atleta. Ela, hã? O quê? Como assim? Ela, como assim? Eu falei, eu vou virar atleta de fisiculturismo. E eu vou mudar a sua vida. Ela falou, e eu vou te ajudar. O que você precisar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu lembro como se fosse hoje. Na época, eu tinha comprado um carro. E por incrível que pareça, eu tinha saído do trabalho, comprei um carro, tal, aquele sonho de moleque, de adolescente, Sim, vou ter eu um vou ter o carro, carro. ei, Maravilha. entendeu? E aí a gente não sabe a consequência que é a mesma coisa de você falar, vou ter uma mulher, vou ter um filho, mas você não sabe a consequência que é ter um filho, né? E o banco tomou o meu carro. O banco tomou o carro. Por que Perdi, será? por que será? E É. agora? O banco tomou meu carro. Eu nem posso rir demais, senão já parece ali que eu tenho rugas. Eu não tenho não, viu, gente? Ó, pra tu ter Vou ideia. olhar pra câmera então. Pra tu ter ideia. O banco tomou meu carro. Desse carro só sobrou o som. Desse som, eu vendi e fiz meu primeiro campeonato. Não brinca. Olha só. Não. Não, olha só como as coisas vão se encaminhando Tu entendeu? para o propósito. Gente, isso é maravilhoso. Qual parte? Caracos, não brinca. Tu entendeu? Pô, no dia que o banco veio tomar meu carro, eu falei, aí tipo, caralho, perdi tudo. Perdi meu carro, perdi tudo. Só vou arrancar só o som aqui pra não ficar sem nada, né? Porque o sonho é meu. Foi eu comprei com meu dinheiro, deixa aqui. Aí, peguei o som. Eu tinha equipado o som, eu tinha gastado uns 5 mil no som. Caracos. Eu vendi o som por R$500. E com aquele E dinheiro. com aquele dinheiro, com aqueles R$500, eu fiz minha primeira competição. Eita. Se fosse qualquer. Não, qualquer. Se fosse outra pessoa que não estivesse focado, ou então não estivesse lembrando daquilo que queria na vida, Aham. teria. Falado assim, meu, a minha vida realmente só dá errado. Não nasci para dar nada. certo. Vou pegar esses R$500 aqui, vou gastar em tal coisa. Mas não, você aplicou de fato naquilo que você queria. Isso é muito bom quando a pessoa. Isso aí começa resiliência, foco na vida, propósito. Eu tenho isso Sim, aqui, sim. então, maravilha, muito bom isso. E outra coisa que muitas pessoas não sabem é que eu fui no fundo do poço das drogas. Conta-me. Me conte. É porque aqui em São Paulo, Tem né, né? facilidade, Aqui né? em São Paulo tem muita facilidade, Que né? tem. Tem muita facilidade. No interior a gente não conhecia o que era droga. Não sabia o que era droga, né? E aí, com esses desencadeamentos, Uhum. picos que vinham, Sim. né? Com pensamentos lá Com pensamento da lá de infância, lá de trás. trás, sim. Aí eu fui começando a beber. Eu fui me tornando. Caracos. E você sabe, olha só. Geralmente, quando desencadeia isso, a gente se torna quem a gente fala assim: eu não quero ser igual a essa pessoa. E você acaba se tornando, então, fazendo algumas Igual. coisas que aquela pessoa fazia. Sim, sim. Vai, vamos lá, Isso conta aí. Maldição isso familiar. é heredição. Maldição familiar. Maldição hereditária. É. Isso é maldição hereditária. Quando você faz uma coisa que um parente ou um familiar seu fazia lá de trás, que veio lá de trás, uma coisa que afetou muito você, que você começa a fazer para ter uma válvula de escape, porque a minha válvula de escape era isso. Era ir pra favela, cheirar pó a noite inteira, gastar todo o meu salário, usar droga, ficar louco, né? E chegou um dia que eu tava muito, mas muito doido.
eu olhei assim pra mim, eu falei, eu não quero isso pra mim. Mas que bom que você teve esse de despertar na sua mente. Eu não quero isso pra mim. Muito bom isso. Eu olhei pros meus amigos, eu vi meus amigos morrendo, Uhum. eu vi meus amigos sendo presos. Amigos não, né? Sim. Parceiros de Sim. parceiros de vida errada. Sim. Todos eles ou foram presos ou foram mortos. O único, essa parte, né? Essa válvula de escape que eu tive me lembrou muito a minha mãe, porque eu usei a válvula de escape que eu não queria ter, que era as drogas. E aí veio o quê? O pensamento das pessoas lá atrás falando pra mim, esse menino não vai prestar. Esse menino vai dar. E aí me passou o filme, mais um filme. E eu falei, caralho, eu tô indo no caminho do pessoal. Eu tô indo nesse caminho. Será que vai ser isso? Será que é esse meu destino? Será que é esse meu destino? E aí eu vi, perdi amigos, amigos foram presos. Eu falei, o próximo vai ser eu. O próximo vai ser eu. O próximo vai ser eu. E eu falei, eu vou dar uma volta por cima. Eu não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida. Foi quando eu foquei em competição. Eu falei, eu quero competir. Isso pode mudar minha vida. Então, o fisiculturismo, de fato, ele foi um meio que Deus usou para te salvar Me salvou. daquela Me salvou. situação. O fisiculturismo ele me salvou. Por isso que eu sou essa máquina que eu sou hoje. Eu sou essa pessoa muito, muito, muito focada que eu sou hoje. Por causa do que eu passei. E tipo assim, eu não paro, ela sabe. Eu não posso parar. Eu sou igual um motor. Quando você liga ele não para de trabalhar. Ele não para de trabalhar. Porque se eu parar, a minha cabeça eu sei que vai vir pensamentos que não são bons. E eu não quero isso. Tipo assim, eu quero que as pessoas me vejam com um olhar de motivação. E eu transformei isso. Eu fiz a minha dor virar motivação. Sim. Eu fiz da minha dor, das minhas lágrimas, virar um sorriso, né? Porque aqueles R$ 500 lá de trás, hoje em dia a gente fez um império. Maravilha. E tem, né, pessoas que acham que para poder começar, tem que começar com muito. E não só basta ter uma decisão. Só uma De ter decisão. de ter o início. O início de: "Opa, faz aqui pra mim aqui ver", é um treino, uma de dieta que eu vou seguir. Ali foi onde começou. Virou a chave. Você começa Maravilha. engatinhando, né? Porque é uma caminhada longa até chegar no físico que ele tá. Não é de um dia pra outro. São 15 anos que ele tá nessa caminhada. Você é engatinhando. Você começa do zero e vai cada vez subindo mais. Por isso que ele tá nesse físico desse jeito, essa maturidade muscular. Maravilha. Ninguém começa dessa forma. É isso mesmo. E por isso que vocês hoje, né, trouxeram, gente, a Catrine mostrou uma foto depois se der eu vou até enviar pra a Mamo mostrar para vocês. Eles têm um stand, né, é isso? As prateleiras, Uma né? prateleira cheio de troféu. E tem 2, né, que é De de 1 1 metro. metro. Eu falei: É. "Traz pra cá", mas não deu. Mas assim, é muita coisa. É Ou muita história. seja, é muita história, né. Ou seja, sim, você pode sim muito. transformar essa dor em motivação para você e para ajudar outras pessoas. Eu quero também falar, aí a gente entra já no tema de fisiculturismo já Sim, geral. sim. Eu Diga-me. quero te falar que através da minha depressão, pra você ver o propósito de Deus. Aí que entra o propósito de Deus na minha vida. Na pandemia. O propósito de Deus, eu só entendi ele na pandemia. Me conta como é que foi isso. Eu era uma pessoa muito focada. Eu sou uma pessoa muito focada.
De estar assim, final de semana, fazendo cardio no meio da rua. Passada no quadradão, meia-noite, 1 hora da manhã. Passada na praia, final de semana, ano novo, Natal. Eu não tinha aniversário, eu não tinha data. Era de domingo a domingo, treinando de dia, de tarde e de noite. Treinando. E aí, as pessoas foram vendo aquilo ali, que era capaz de conseguir, que era. Cara, na pandemia, tudo fechado. Nada abria. E eu ia pra rua fazer passada. Eu fazia 1, 2 horas de passada, eu fazia 2.000 passadas. E aí eu lançava desafios. Desafio pra fazer 1.000 passadas em 30 minutos. Pum, jogava. E aí a galera, caramba, aí o pessoal de São Paulo, do Nordeste, de muitos lugares, começava a ver aquilo, começava a mandar vídeo, desafiar. Pessoal dos Estados Unidos, França, brasileiros que estavam lá, e estava preso dentro de casa e não sabia como praticar exercício. Falei, gente, é fácil. Vai pra rua, faz passada. Você vai estar fazendo um Caracas. cardio, você vai estar fazendo um treino de perna. Acabou. Você vai estar ocupando sua mente. Mas não Maravilha. fica dentro de casa. Isso mesmo. E aí eu sempre tive esse pensamento de motivar as pessoas, né? Sempre tive esse pensamento de motivar as pessoas. E as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam disso. E quando eu tava numa fase ruim, eu transformava essa fase em motivação. Eu vi uma frase que eu levo pra minha vida até hoje. Até hoje. Um professor uma vez me falou que você pega todos os seus problemas, põe dentro de um balde e deixa aquele balde encher. Quando você acordar, você tira um e fala, esse aqui eu vou resolver hoje. E eu fui tirando, um por um, de grão em grão. Eu sequei meu balde. Que maravilha. Eu tirei todos os problemas. Ainda tem. Ainda tem. Sim, porque nós somos seres humanos, né? Que Ninguém é perfeito, sentimos. né? Ainda Não, tem. não tem como você dizer, ninguém é 100%. Eu estou curado 100%. Não, porque senão você acaba se esquecendo do Não, motivo qual que você cara, está aqui, eu, né? O bom é isso, eu né? tenho, Não ter Uhum. amnésia. eu, Vamos esquecer. Não, eu tenho, é eu ótimo tenho isso. tanto orgulho de tudo que eu passei. Eu tenho tanto orgulho de tudo que eu enfrentei, porque eu consegui vencer. Você entende? Você tem ideia o que é isso? Você conseguir vencer uma depressão, você conseguir vencer um vício, eu poderia hoje ou estar morto ou estar preso. Eu consegui vencer a mim mesmo, a minha mente, falando, não, hoje você não vai. Hoje você não vai treinar. E eu tava lá dentro da academia, a lágrima corria. E eu puxava ferro. Eu ajoelhava, orava e falava, meu Deus, deixa eu só terminar meu treino, depois tu pode me matar. E tinha pessoas ali que via você ali chorando e Não, olhava assim, não, não tô compreendendo nada. Não, eu você ficava muito guardava isso pra quieto. você. Eu ficava quieto, Uhum. porque era um problema meu. Era um problema meu e eu tinha que resolver ele. Qual era a maneira que eu resolvia? Treinando. Treinando. Muito focado. Eu ia de manhã, de tarde, de noite pra academia. Caracas. De manhã, de tarde, de noite pra academia. Treinar, 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 manter minha cabeça ocupada, manter minha cabeça focada, manter. Eu tive essa válvula de escape pra sair, sabe? Eu tive. Muitas pessoas não têm. E acabam fazendo o quê? Tirando a própria vida, descontando na própria vida, Então, né? culpando, né, alguém, Culpando né? alguém. Eu não culpo ninguém. Uhum. Não culpo ninguém. Eu agradeço as pessoas que me ferraram. Eu agradeço as pessoas que me empurraram pro fundo do poço. Porque não sabia quando eu levantasse eu ia me tornar isso aqui. Você sabe o que é que me fez lembrar da história de José? José? Caracas, meu, José, ele foi vendido por seus irmãos. Uhum. José, ele era o né, preferido do seu pai, tinha a
capa colorida, queria dizer, né, honra, né? E José passou por tudo aquilo. Ele foi ser escravo, foi preso para ser o quê? Governador do Governador. Egito. É. E sabe o que é que eu acho lindo? Quando os irmãos, né, de José, quando ele fala assim, ó, eu sou José, os irmãos ficam, né, ficam assim, nossa, Não conheceram ele. os perdoa. José falou assim, não, foi Deus quem fez isso. Para que hoje vocês não viessem a estar passando fome e nem o meu pai Jacó. E foi onde está, né, o meu Sim. pai. Então, me fez lembrar muito a história de José, porque José passou todo esse E é claro que José deve ter chorado muito. Muito. A Bíblia não fala. Calado. Mas com certeza, Quieto. Sim. com certeza, Entendeu? tipo assim, ir lá pra prisão que não é uma prisão igual é hoje, onde você come, isso aí, não, era algo assim bem subterrâneo, era algo totalmente diferente. Ou seja, ele teve momentos, sim. Sim. Mas quando ele chegou lá, sabe, a ser governador, e ele não abandonou a fé. Não. Caracas. Eu falei, Deus, ele Deus- não abandonou, ele não rejeitou. Até que a mulher, né, de Potifar, né, foi lá, tentou né, algo com ele, ele se recusou por temor a A Deus. Deus. Entendeu? Ou seja, ele não abandonou A a fé fé. que o pai dele tinha ensinado para ele, os conselhos que o pai dele tinha dado a ele. E pronto, falou assim: não foram vocês que fizeram isso. Foi o próprio Deus para que eu viesse estar hoje. Me fez lembrar muito a história de José, meu. Muito bom. Eu levo muito isso pra minha vida, sabe? Tipo, eu agradeço muito as pessoas que me empurraram pra lá, que fizeram isso comigo. E faz lembrar José, sabe por quê? Porque a minha avó, ela é viva até hoje. Ela tem 95 anos. Olha que maravilha. E ela é cristã. Ela sempre orou por mim. Minha tia sempre orou por mim. É bom, né, ter pessoas E eu intercedendo por nós. sempre tive essa fé, sabe? Esse temor a Deus. Esse temor a Deus eu sempre tive. Sempre tive muita fé. E apesar das situações que eu passasse, eu ia conseguir, porque eu sabia que lá, no fundo, tinha pessoas de joelho orando por mim, Amém. livrando de todo mal. Amém. Amém. E Deus é maravilhoso, porque tem uma frase assim que Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todo o nosso Muito. caminho, É. né? É muito bom. Antes da gente entrar, então, nesse assunto de fisiculturismo totalmente, eu vou saber de falar, sabe assim, Diego, é uma história muito forte, É sabe? forte. E Eu eu nunca tenho contei certeza isso pra que ninguém, quem. só pra Olha só ela. que maravilha. Ninguém sabe Gratidão. disso. Gratidão por isso. Eu tenho certeza que quem vai Ninguém sabe quem vai disso. te ouvir vai ser um. Opa, é agora que eu me levanto, porque sabe, É né? porque Agora. assim, né? A gente tenta não chorar, né? A gente Mas tenta não chorar, mas eu não sou tem ser como. humano. É isso mesmo, Isso aqui é ser só uma humano. capa. É isso mesmo. Isso aqui é só uma capa, Você sabe né? quem é que tu me lembra, tu falando? Aquele cara lá também que é atleta, o Jordan? Jorlan. Jorlan. Me lembra muito tu falando assim, me lembra o Jorlan, porque às vezes, né? Às vezes, quando eu vou correr lá na praia, eu pensava assim, alguns áudios dele. Isso me lembra muito o jeito assim, de tu falar Não, do Jorlan. quem olha pro fisiculturista, pro atleta, pro bodybuilder, né? Vê aquele monte de músculo, mas só vê músculo. Mas por dentro ele é um ser humano. Sim, Por dentro ele é uma pessoa normal, né? Ele passou por dificuldades, ele tem família, ele tem sangue correndo nas veias, sim. ele tem sentimento, ele chora, ele sente dor, igual qualquer pessoa. É isso mesmo. Não é só músculo, às vezes as pessoas olham assim para um atleta e falam: nossa, isso aí não deve sentir nada, um cara desse aí é frio, um cara desse... Porque vê a gente muito calado, muito quieto, mas não é, a gente é muito focado. A gente é muito focado. A nossa cabeça é uma cabeça totalmente diferente de um ser humano qualquer. A gente não pensa igual a um ser humano qualquer. A gente é uma máquina. Eu falo isso porque a gente é uma máquina. E quando a gente entra nesse mundo, não tem volta. Não tem volta. Quando você
entra nesse mundo do fisiculturismo e você olha do que você é capaz de conseguir construir com a tua mente, cara, é um poder surreal. Surreal. Então eu falo que a gente não é qualquer pessoa, qualquer ser humano. A gente não é um simples mortal. Eu olho assim às vezes pra mim e falo, caramba, eu venci mais um dia. Eu matei mais um leão. Eu tô ruim, minha cabeça tá ruim, mas eu tô aqui e não desisti, fiz tudo certinho sem sair do projeto. Isso é muito forte. Você conseguir vencer. Não tem aquele ditado que a gente mata um leão por dia? O atleta, ele sim. mata 2. Mata 2, né? E 3, né? E 4. O atleta, ele mata. Mas ele mata. Porque Imagino. quando ele não aguenta matar, ele morre. Aí ele desiste. E eu nunca desisti. Eu sempre matei meus leões, eu sempre matei meus gigantes, eu sempre saí da cisterna pra virar quem eu sou. Eu tenho uma história muito, muito, muito grande, tipo assim, de superação, né? De superação comigo mesmo. Porque quando eu olho pra mim, a primeira motivação que vem sou eu, não é ninguém. Eu não vou olhar pra fulano nem ciclano pra me motivar. Eu vou me motivar na minha história, no meu processo, em todas as batalhas que eu enfrentei pra ser quem eu sou hoje. Por isso que eu sou o que eu sou. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou bom no que eu faço. Isso mesmo. Eu ouvi uma frase, não sei se vocês conhecem a Camila Barros. Gosto muito de ouvir as pregações dela. Conheço. Conhece ela? Ela fala assim, nós temos sim que ser os melhores. Sim. Sim. Nós não temos que ser iguais. Não. Sim, porque Deus nos fez para ser os melhores. Melhor. Entendeu? Ele pôs isso em nós. O que ele pôs em nós não é ele só põe somente em quem aceita. Escolhido. É isso mesmo. Ele Então, escolhe. sim, nós nascemos para ser, sim, os melhores em tudo que a gente se propõe a Deus fazer. escolhe. Deus sabe dar a cruz pra quem aguenta carregar. É isso mesmo. E a tua foi, eita, Pesada. Minha cruz é pesada. eita. Minha cruz foi pesada, mas eu aguento. Pode chicotear. Pode chicotear, pode bater que eu aguento. Eu caio, mas levanto de novo. O esporte me levanta, né? O esporte tá aí pra me levantar. Quantas vezes for preciso, né? Graças ao esporte, ao fisiculturismo, que me fez, colocou essa mente blindada em mim. E hoje eu consegui blindar a minha mente através Do esporte, do fisiculturismo. Maravilha. Maravilha. Eu quero também entrar em um tema, antes da gente entrar realmente nessa parte de como vocês entraram de fato no fisiculturismo, que a Catrine falou algo assim que é muito. Deixa eu ir no banheiro. Vai lá. Tem pessoas, né, que acham, né, que vão buscar a sua inspiração em outras pessoas. E não, Sendo que pode buscar nelas, né? entendeu? É só você olhar pra dentro de você e ver a tua história. O que você passou, o que você enfrentou pra chegar até onde você chegou. Por que você vai abrir a tela do seu celular e vai olhar a vida de alguém que você não conhece pra se inspirar naquela pessoa? Verdade, não sabe nem o que tava por Você não trás. sabe quem é a pessoa. Pra conhecer, você não conhece a pessoa. Às vezes a vida da pessoa é uma merda. Às vezes a vida da pessoa não é tão perfeita, porque hoje em dia o Instagram não mostra a realidade Verdade. por trás das telas, né? E eu prego muito isso. Eu olho muito isso. Eu admiro pessoas que têm história. Eu admiro pessoas que têm determinação, que têm foco, que têm coisas, que têm conteúdo. Pessoas que têm conteúdo. Pessoas sem conteúdo, pra mim, não tem importância nenhuma. Ele pode ser o rei, ele pode ser o presidente, ele pode ser o que for, mas pra mim não vale nada. Se a pessoa não tiver história, se eu não conhecer a história daquela pessoa,
Pra mim, ela não vai ter meu respeito. É isso, porque hoje em dia tem muitas pessoas que vai muito pelo o que postam lá no Instagram, né? Tu vê ali a pessoa sorrindo, feliz, e daqui a pouco você vê a pessoa se matou. Falei, É. caracas, né? A pessoa tava sorrindo, É, feliz ali, ali. entendeu? Como Instagram é uma fantasia. assim, né? E a pessoa se matou. É uma fantasia, É, cara. de Ninguém fato. passa a realidade no Instagram. Ninguém É passa uma a fantasia, realidade. porque o real motivo da gente ser quem a gente é só a gente parar e olhar no espelho. Olha no espelho. Quem você vai estar vendo? É outra pessoa? Não. Você, certo? É só você olhar pra você, mirar o ponto que você quer chegar, acreditar em Deus, colocar na mão dele, entrega, filho. Só faz. Muito bom. Muito bom, de fato. Opa, peguei aqui pra mim, viu, agora, viu? Maravilha. Eu quero falar sobre algo também, assim, que eu achei isso aqui, eu achei maravilhoso isso aqui, porque pra gente que é mulher, a gente sabe quão, né, é ruim. E você, Catarina, falou assim que você foi pra musculação por conta de cólicas menstruais, Foi. né? Conta aí como é que foi. Então, eu menstruei muito novinha, com 9 anos. Até minha mãe se assustou. Novinha mesmo. Ainda mais naquela época, né? Já são 32 anos, então não era igual hoje, né? Tão, assim, mais instruído, né, nessa parte. Então, ela me levou no ginecologista pra saber se era normal. Até então era, não tinha nenhum problema, né? E eu não sei se é devido à idade, mas eu tinha muita cólica, cara de contorcer. E não tinha nada em mim, né? Não tem mioma, não tem nenhum cisto que fazia desencadear, né? Então, ele indicou que eu fosse pra musculação. Caraca, se fosse outro, ia falar o quê? Ó, vou te dar aqui um remédio. Isso, Você tomar aqui todo mês esse remédio Fora que aqui. o fluxo era muito alto. Caraca, sério mesmo. Era, eu usava absorvente noturno e mesmo assim ainda vazava. Cara, Era horrível, horrível, terrível. Então ela me colocou numa academia, que é essas academias de bairro, que aqui chamam de gap, lá é localizada. Não tem sim, aparelhos. sim. Aí era só agachamento, caneleira, elevação pélvica, afundo, passada. Então era só isso. Então eu aprendi a fazer, né, lá. Era só mulheres. Então eu treinava lá, eu não me lembro quanto, tem muito tempo, né? Então eu não me lembro quanto aulas por semana que eram, mas acho que deve que eram umas 3. E fora também acho que tinha uma bikezinha, fazia uma bike, e era isso. E minha mãe que pagava, que na época eu não trabalhava. Aí teve uma época que ela teve que parar, porque já não tinha condições pra manter lá, na academia. E eu continuei em casa. Eu comprei uma caneleira de 2 quilos e fazia em casa. Aí eu me segurava na janela e ficava agachando. Aí eu fazia uns 100 agachamento, aí eu fazia uns 100 Sem afundos. agachamentos, Era, porque sem caracas. peso, né? Sim, Então era somente com seu tranquilo, corpo, sim. somente com o corpo. E a casa, lá em casa, né, da minha mãe, é um pátio assim enorme, né? Lá a gente chama de horta, mas é toda de cimento. Então era bem grande o espaço ali. Fazia a passada. Isso novinha. Tinha 16 anos. Porque eu via que um músculo fazia um formatinho assim, eu adorava aquele formatinho do músculo, né? Que ele Maravilha. fazia. Aí fazia também muito glúteo. Aquela caneleira. Aí eu fazia várias variações que eu aprendi nessa academia com aquela caneleira de 2 quilinhos. E você viu a diferença no seu corpo somente com aqueles. Somente com aquilo. Maravilha. E em relação à dor, você viu que Melhorou bastante. me conta. Então, de fato, Ajuda ajuda muito. muito. É claro, assim, são fatores, né? Se alguém tiver alguma outra coisa que desencadeia essas dores e o fluxo, aí é claro que também aí é parcial, né? É diferente. Mas pra quem não tem mioma, né? Não tem nenhuma outra coisa Sim. assim, então realmente ajuda muito. Muito mesmo. Eu tenho algumas alunas que deixam de ir treinar porque menstruou. Aí eu brigo com elas. Falo assim, que vai ajudar. Até porque eu vou fazer vocês sofrerem, vai sentir mais dor aqui, vai Vai esquecer até dessa esquecer dor. da dor, É. maravilha. Então foi essencial pra essa questão. E eu me apaixonei. Apaixonei com a musculação, porque eu via meu corpo mudar. Né? Porque eu
eu gostava daquele músculo desenvolvido do quadríceps, né? Fazia aquela voltinha. Então aí eu via quando ele dava uma murchadinha, eu ia lá, fazia fundo de novo. Eu adorava. Fora o glúteo também. Dessa época eu fazia muito, muito, muito glúteo. Com a caneleira. Quem fala que não desenvolve com caneleira é que Sério não mesmo. testou em você mesmo. Isso eu falo por experiência própria. É, Hoje eu tenho dificuldade de tirar esse glúteo que eu construí com a infância, com a adolescência toda, en- por então, conta da então minha esse, categoria. então esse popô todo que tu tem aí, essa bunda linda, é. Maturidade muscular, que foi Caracas! construída ao longo dos anos, só fazendo glúteo, Muito bom. só dando coice. Dando coice. Só dando coice, Só dando coice. maravilha. Então, quando eu completei 18 anos, eu já me formei já junto com a escola em técnico de segurança do trabalho. Aí eu já fui logo para a área. Porém, não era uma área que eu gostava. Mas minha mãe já queria que eu já tivesse um curso, né? Que já tivesse uma profissão, ela sempre colocou isso na minha mente. Então eu já fui para a área. Só que eu trabalhava no hospital, né? Como técnico de segurança do trabalho. Não era o que eu gostava. Eu fiquei lá um ano. E dentro desse um ano, eu falei assim, eu vou fazer educação física. Isso eu continuei treinando, né? Porque meu primeiro salário foi pra academia. Eu entrei na academia já com meu primeiro salário e já continuei. Aí eu não gostava dessa área e já comecei a fazer educação física. E a partir do primeiro semestre da educação física, eu já larguei meu trabalho, que era fichado, eh, fixo, né? E já fui pra academia. No primeiro semestre. Como era uma cidade que todo mundo conhecia, porque eu já treinava, então me deram essa oportunidade de ser estagiária. Então eu trabalhava em 3 academias e estudava. Era 3 academias, 4 academias, estagiando. Caracas! E adorava. E eu tô aqui pensando em estágio, falei, meu Deus do céu, como que eu Não, vou e arrancar meu dentro corpo? disso eu fiz um monte de curso, porque eu adorava, né, era Que apaixonada com a maravilha. área, então apaixonada ainda, né. Aí eu fiz curso de funcional, fiz curso de jump, aí eu fiz curso de pilates, 3 estágios de pilates, que é pilates avançado, Nossa, pilates suspenso. E aí foi o que foi aprimorar na minha área, e apaixonando, e eu adoro trabalhar com mulheres, porque eu vejo que, assim, as mulheres às vezes têm muita baixa autoestima, né, não consegue ver o potencial que elas têm. Ou até mesmo não consegue, assim, se mover, ver que precisa trabalhar. Ah, qualquer coisa que acontece na vida desmotiva ela, não quer ir treinar. Então eu queria mostrar para elas que ali é uma válvula de escape, que ali é um lugar para ela melhorar aquela autoestima, né, para ela se ver, se enxergar. E eu gostava de ver que eu conseguia mudar elas. Delas falam assim: "Ai, Catrine, obrigado, eu tô me sentindo tão bem, eu me olho no espelho, eu me vejo outra pessoa". Eu que gostava de ver maravilha. aquilo, das pessoas me agradecendo, porque elas estavam mudando, né, que ela estava se amando. Eu sempre falo para todas as minhas alunas: "Você tem que se amar em primeiro lugar". Se olha no espelho e se ama. Não tem coisa pior do que você olhar no espelho e ver que tem um negócio aqui sobrando, coloca uma roupa não te agrada e que tudo tá ruim, que você fica reclamando do seu corpo. Não tem coisa pior? Fala É por isso você. mesmo. Não, é isso mesmo. Uhum. Eu falo assim, eu fiz, né, a gente até, né, conversou, né, por WhatsApp, que se não me engano, eu te mandei, que eu fiz um exame de sangue e deu que eu estava com gordura no fígado. Poxa. Ou seja, não é somente treinar porque, eu quero, não, é saúde totalmente, é mudar a Exatamente. por saúde. E a gente também falou sobre o quê? Que muitas mulheres, elas resolvem mudar o seu corpo, o seu estilo de vida após um divórcio. É, Sendo que não precisa disso, né? exatamente. Pode ficar linda, gostosa, sem se divorciar. É. Não é verdade? Às vezes a pessoa quer às vezes você quer só sair daquela tristeza, né, por É isso isso depois do mesmo. divórcio. Mas enquanto tá junto, quando tá alguém ou mesmo solteira, tem que se cuidar. Mas hoje em dia tá mudando muito a cabeça das mulheres. Hoje em dia elas estão se procurando mais a se exercitar, a se cuidar, até porque por conta disso aí, de roupa, não é nem questão de um biquíni você se sentir mal, mas você colocar um vestido e sobrar Verdade, aqui, é verdade. né, isso mexe muito com a cabeça da mulher. Poxa, eu fui esses dias por conta do né, 60 dias, né,
Eu fui, né, de meia braça, tá com 37. 37? Eu Pois falei, é. mas você quer um braço de alguém que, tipo assim, 37 pra uma mulher de braço. É muita coisa. Sangue de Jesus. Não. Eu falei, não, eu tenho que entrar de cabeça. E uma coisa que eu vi, que é o quê? Que quem treina acaba tendo muito foco não somente no treino, mas em outras coisas também da vida. É. Tipo assim, se for pra poder ler um livro, por exemplo, vai ler com muito mais foco do que alguém que não treina. Não que quem não treina não É vai ter, porque a mas musculação muda. Mas muda. sabe por quê? Porque a pessoa que pratica uma musculação, ela se torna uma pessoa disciplinada. E uma pessoa disciplinada, ela consegue controlar qualquer coisa na vida dela. Sim. Uma pessoa que é disciplinada, ela não só consegue ser atleta, ela não só consegue ser uma boa mãe, um bom pai, um bom funcionário, mas ela também consegue ser uma boa pessoa em tudo que ela fizer. Por quê? Ela sabe que ela não pode errar em nada na vida. E isso vai muito da disciplina. A mente da pessoa que faz musculação, ela tem que trabalhar assim. Eu não posso errar. Principalmente para quem vai pro fisiculturismo, né? É. Que eu vi que se errar ali não sai alguma coisa, o Já corpo era. já Tudo. muda. Já muda. Então já Tudo. tem que ter essa A É muita disciplina. disciplina. esse foco E a total. disciplina, ela te leva pra fora da academia, né? Uma pessoa sem disciplina, você pode perceber que a vida dela não vai dar nada certo. Já viu uma pessoa, Não tem foco em nada. Não tem foco já em viu uma nada. pessoa que não Ah. tem disciplina, a vida dela dá certo? Não. Nada. Ela Nada. pode tentar, Começa e não termina. ela pode tentar milhões de coisas. Ela pode ter a melhor genética. Ela pode ter dinheiro. Ela pode ter a melhor estrutura do mundo. Mas se não tiver disciplina, não adianta. Ela vai começar e não vai finalizar, porque ela não tem cabeça para controlar aquilo. É isso mesmo. E eu estou, sabe, Qualquer tentando projeto, mudar isso em mim, viu, qualquer gente? projeto que você for fazer, você já tem que mudar aqui, ó. Na tua mente, cabeça. é isso É. mesmo. É muito porque mental. a mente que manda no corpo. É a mente que manda no É. corpo. É muito mental. É muito mental, é isso É mesmo. uma luta diária mental. Não é física, é mental. É isso mesmo. Me conta como é que foi que vocês se conheceram. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí. Como é que foi que Conta, começou Que esse, conte, tu adora contar. esse amor aí? Como é que foi que começou? Me conta aí. Cara, começou em uma competição. Não brinca, na competição vocês se conheceram? Que legal. Em uma preparação. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Gente, olha só. E é pesado, tá? Não é levinho, não. É ferro, né? Filma aqui. Olha só isso aqui, que lindo. Isso foi no ano passado, né? É. Isso aqui é o Mr. Olímpia. Mr. Olímpia. Ficou... Ela falou assim que bateu na trave. Pra virar pó. Eita, mas vai, hein? Maravilha. Vai. Olha só que lindo. Esse aqui é o Arnold. Arnold. Já, eu vi já, viu, um dia. Eu já vi lá no YouTube. Competição do Arnold. Esse Lindo, olha esse só troféu que aí lindo, é hein? dos mais altos escalão do fisiculturismo. Lindo. Você conseguir chegar nesse top 1 aí, tem que ralar. Tem que ralar. Maravilha. Eita, Tainá. Vamos embora. Lindo demais. Amei. Aqui é para poder mostrar que nada é impossível Nada. ao que crê. Maravilha. Bom, a gente tava... Vai, vamos lá. Como é que vocês se conheceram? Foi então em uma competição. Me conta aí. É, na verdade tava se preparando, A né? gente tava Ah, se é? preparando pro Olímpia, Pro Olímpia. Não desse. não desse. Que já faz 4 anos já. Já faz 4 anos que a gente tá junto. Olha que maravilha. E o esporte uniu a gente. Propósito, né? Maravilha. Propósito de Deus. Maravilha. Pra você ver o propósito de Deus como é perfeito. É verdade. O propósito de Deus é muito perfeito, né? Porque através do esporte, pra você ver, através do esporte, ele salvou minha vida. Através do esporte, ele me apresentou a minha esposa. E através do esporte, ele fez essa união aqui
de duas pessoas que têm o mesmo propósito. E aproximou mais de Deus. Sério mesmo, vocês juntos se aproximaram Muito. mais. Muito. Sim. Quando E viram essa diferença quando vocês se aproximaram Muito, mais de Deus? muito. A primeira coisa que a gente fez quando a gente se conheceu foi ir pra igreja. Que Porque maravilha. eu era aquela pessoa que eu te falei, tipo assim, ainda eu era muito focado, mas ainda eu eu era do mundo. Uhum. Eu era do mundo. Então várias pessoas me chamavam para ir para a igreja. Eu sempre fui para a igreja, sempre frequentei a igreja. Sim. Minha tia, meu irmão que é pastor, falava: Diego, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Diego, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Aceita Jesus? Eu falei: eu não. Pra que eu vou aceitar Jesus? Eu já tô aqui na igreja, Eu tô aqui. minha fé tá em mim. Não tô bem, não vou aceitar. Não vou aceitar. E aí a gente se conheceu. Não, eu acompanhei ela no Instagram, eu mandei mensagem pra ela, eu falei: oi, tudo bem, tudo bem. Aí eu falei: tô fazendo o quê? Ela falou: pô, tô em preparação pro Olímpia. Eu falei: pô, também. Que Olha legal. só. Que legal. A gente vai se ver lá, então. Aí eu fui incentivando ela. Pô, como é que tá a preparação? Tal. Ah, já tava já ali, já. É. Jogando a lágrima. E aí deu certo da gente se conhecer e ir pra esse campeonato juntos. Competir juntos. Né? Competimos, tal. Aí saímos do campeonato, aí eu falei pra ela: cara, eu me vi muito em você. Ou seja, foi aquela Aquela química. aquela tipo, ligação de alma. Muito, mesmo. muito, muito. Uma energia muito surreal. Tipo, eu me vi nela, porque uma menina que trabalha, uma menina que treina e faz dieta. Ela era muito eu, ali. Focada. Muito focada. Maravilha. Muito focada. Tipo, é meu... Como fala? A versão da É minha versão feminina. Eu falo: você é a minha versão feminina. E a gente se conheceu. A gente foi pra um campeonato. E eu com aquela timidez de falar pra ela que eu tava afim dela. Aí eu falei pra ela: pô, quer namorar comigo? Ah, já jogou essa, já. Nossa, é difícil, Na- hein? Porque hoje em dia, né? É. Hoje em dia que é só, né, Sim. Eu pegação, não que é fui só ir fácil, fora. mulher. Eu não fui Não, fácil ela pra não. ele. Isso aí é muito bom também. A Não, mulher não ser... Cara, Porque E a hoje em mulher dia tá não muito tem que ser fácil. fácil. Na verdade, tá pior do que os tá homens. muito. Tá Na verdade, elas muito. estão pulando em cima Você deles. sabe o quê? Eu vi esses dias o quê? O que acontece? Qual é que é a diferença entre uma mulher que fica com 10 homens, por exemplo, e um homem que fica com 10 Mulher. mulheres? É porque o homem ele tem que conquistar. Já pra mulher, ela não precisa disso aí. Sabe assim, de ir pra conquista, né? Então, tem essa E diferença. quem fica mal É falado por é isso. mulher, não homem. Isso mesmo, por quê? Porque ela não tem que gerar a conquista. Sim, sim. Mas o homem não, o homem tem que conquistar, tem que ter lábia. Então é muito diferente. Então a mulher tem que ser difícil sim, pra ser valorizada. É. Vai, vamos embora, vai. Daí que foi difícil, Então, fala, não, não é assim não, ela filho, foi vamos. difícil, porque como homem, né? Como homem, o homem quer o quê? Pegar a mulher, pum, Isso né? mesmo, já era. né? E nesse meio do fisiculturismo, do fitness, existe muito isso. Tem muito isso, né? Do cara pegador, do Já cara, ouvi dizer isso, do cara já. pegador, do cara que pega as mulheres e sai falando pros amigos pra contar vantagem na academia, Misericórdia. pra ter aquela sangue de fama. Jesus. É, Queima a língua dele, pai. pra ter aquela fama, sabe, de pegador da academia. Uhum. E pra o homem, essa parada de quanto mais eu pegar, mais pá eu vou ficar, pra ele é fácil, né? Ter essa fama, construir essa fama. Não, eu sou o bambambam, né? Eu sou o bambambam, ninguém vai me recusar. Eu bati a primeira oportunidade que eu tive, ela falou: não, aqui não, filho. Não foi criada dessa forma. Que maravilha. Aqui não. Aqui não, aqui. O negócio é mais embaixo, meu Aqui filho. não, aqui você. Aqui não é assim, não. Não é no, Ou primeiro, seja- não é no primeiro encontro, não. Ou seja, eu sei quem eu sou. Exatamente. Não é no- Eu não é no sei primeiro- do, não é do no meu primeiro encontro, não. valor. É Aí eu isso falei: mesmo. beleza.
Aí fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caralho, eu tomei um fora? É sério? Você achando já o bolacha do pacote. Eu tomei um fora da baixinha, velho. Aquela baixinha me deu um fora, mano. Logo em mim. Aí eu voltei pra casa, eu falei, espera aí. Não vou desistir, não. Olha que maravilha. Eu não vou desistir, porque tudo que é difícil é bom. Se for fácil demais, desconfie. Ixi, desconfia. Desconfia. Se for fácil demais, desconfia. Eu falei. Aí eu mandei mensagem pra ela. Eu passei uns 2 dias sem mandar mensagem. Depois eu mandei mensagem. Ela falou: nossa, pensei que você não ia mandar mais mensagem. Eu falei: não, que é isso? Tava só pensando em algumas coisas aqui, mas vamos marcar outro treino, né? E aí a gente foi conversando, se conhecendo, Sim. se conhecendo, Muito bom se conhecendo, isso, né? né? Pra mim poder me apresentar pra ela, pra não passar aquela imagem que ela teve da primeira impressão minha. Pra ela ver quem eu realmente era. E aí a gente voltando do campeonato, eu falei, quer namorar comigo? E aí, Catrine, tu pensou o que na hora? Aí eu falei com ele, aceito sim, mas só se você voltar pra igreja e largar todas as drogas. Olha só, já jogou Quebrou. essa. Aí Só quebrou. se for assim. Aí quebrou. Aí Maravilha. na hora que ela falou isso, aí eu olhei pra ela assim, eu falei, mas pô, qual o teu tamanho? Tu vai me dominar mesmo? É dessa mulher que eu já- precisava. Já meteu essa de cara? Já veio com os 2 pés no peito? Eu falei, Então bora. então bora. Ela falou, então amanhã a gente vai pra igreja. Muito bom. Porque assim, as pessoas, elas acham que, né, que tem muita diferença de religiosidade e de você ser filho de Deus, né? Porque o que acontece, na Bíblia, tem várias pessoas que não são cristãs, mas que seguem uma os fé muito princípios da grande. Bíblia. Sim. Porque traz Que é o mais importante. princípios mesmo. Que tem, ou seja, casal que são baseados nos princípios, que não negociam seus princípios. Meu, é sucesso garantido. Sucesso. Garantido. Isso é muito bom mesmo que você E aí fez. a gente trouxe, né? A gente trouxe Deus pra nossa vida. Maravilha. Primeira coisa, a gente trouxe Deus pra nossa vida. E uma coisa que eu vou contar aqui que, tipo, chega até a assustar as pessoas. Chega até a assustar as pessoas. A gente foi pra igreja. A cara da Karine, o quê? A Você gente vai foi- falar o quê? Não, a gente foi pra igreja. Ok. Chegando da igreja, eu deitei na cama. E ela tem uma visão muito espiritual. É mesmo. Muito. Uhum. Muito bom. Muito. Muito bom. Na hora que eu deitei na cama, ela olhou pra mim assim e falou: eu vi um vulto saindo de dentro de você. Caraca, isso. Então, tu tem esse dom, então, Ela tem. de visão. Ela tem, cara. E foi muito surreal nesse dia. Muito surreal. Caraca, eu até me arrepiei. Cara, foi muito surreal. Uhum. Esse dia, eu acreditei no mundo espiritual. Espiritual. Ela olhou pra mim assim, ela falou, tô toda arrepiada. Eu vi um vulto saindo de dentro de você. Você tá liberto de alguma coisa. Não deu 5 minutos, minha mãe ligou pra mim. Bêbada. Ou seja, Entendi. Uhum. a maldição hereditária. Isso mesmo, tinha sido quebrada. Quebrou. Quebrou ali. Quebrou. Glória a Deus. Quebrou. Quebrou. Aquele dia eu entendi o que era o lado espiritual. Sabe? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba. O que é isso? E aí eu vim de Cubatão, de moto, pra Praia Grande. Acordei e vim pra cá. E eu tava na moto e senti uma mão me empurrando, me derrubar. Não. Eu acredito. Senti aquela mão Que algo Fazer. assim queria te derrubar me pra poder. derrubar Aham. pra me matar. Eu falei, não, não vai. Não vai, porque Deus tem um propósito na minha vida. Não vai. E aí, eu consegui chegar em casa, vim orando o Salmo 91. Salmo poderoso. Vim Uhum. orando. A Salmo primeira coisa que 91, veio foi o Salmo 91. Salmo 91 é guerra espiritual. Comecei a orar, comecei a orar, e Salmo aquele negócio poderoso.
pum, e tampava a minha visão. Quando eu olhava, eu tava em cima de um carro. Quando eu olhava, eu tava em cima daquela mureta. Falava, não, Deus, me dá livramento. Faz só eu chegar em casa. Se tu tem um propósito pra minha vida, me mostra o que que é. Mas não deixa essa coisa me levar, né? E eu cheguei em casa, falei pra ela, ó, cheguei. Quando eu montei na moto, eu senti a moto pesada. E aí, quando eu peguei a expresso, né? Essa coisa começou a me empurrar da moto pra fora da pista, pra me derrubar, pra me matar. E aí foi uma guerra espiritual, uma batalha espiritual muito grande na nossa vida, né? Foi. Uma batalha espiritual muito grande que a gente. Você quer dizer só sobre isso? Você que teve Hum, mais essa. não, Não? é forte. É É? forte, é É. Sério? forte. Tá bom. Mas, assim, eu entendi que o ser humano, ele precisa de alguém que seja a base dele para esse livramento. E Deus enviou a pessoa certa para me dar livramento e me ajudar nesse caminho, né? Que a gente vem travando e não é fácil, né? Que não é fácil, a gente sabe. E no nosso meio é um meio de muita inveja, é um meio de muita maldade. As pessoas não querem ver a gente bem Sim, de e forma. uma também que vocês treinam pessoas para serem os seus. Pessoas que vão competir contra vocês, né? Pô, não é isso? Vocês treinam pessoas. Vocês ajudam pessoas a ficarem com um corpo legal. Se a pessoa quiser subir, opa, vamos embora. Sim, sim. Entendeu? Como é que foi, então, que essa inspiração virou, assim, a chave pra ser o negócio de vocês pegarem opa, vamos então começar já hoje. Quando foi que virou essa chave? Vamos começar a ajudar pessoas a mudarem de vida. Bom, Com o corpo delas, com a mente, e assim no meu vai. caso, eu já estava já, né? Como eu já trabalho já com educação física, né? Tanto na disciplina e tanto no físico, né? De querer mudar, de querer ser igual. Então aquilo ali já foi Já foi uma já inspiração foi já uma inspiração, pro negócio. né? É. Mas quando é que foi que começou a se tornar realmente uma. Você da palavra. Da palavra. Uma empresa. Opa, a partir de hoje nós vamos Quando a gente se fazer. juntou, porque ele já Quando trabalhava vocês se com isso. juntaram. Isso, ele Tá, trabalhava com isso pode dizer. também, né? Só que tinha uns gatos miados, né? Igual eu também. Aí quando Sim. a gente se juntou, a gente fez o DK. Aí se DK, tornou, isso a gente se mesmo. tornou a empresa A gente tem e até uma coisa. tatuagem Sim, que a maravilha. gente fez. Isso aqui é um pelo outro, né? Eu falei, ó, a gente tem que se unir, a gente tem que se juntar, né? A gente trabalha, a gente tem o mesmo propósito. A gente tem o mesmo propósito de mudar vidas, Muito bom isso. de mudar vidas. O meu aumentou muito na pandemia, por quê? Aquele meu problema lá atrás, ele se tornou motivação para muitas pessoas. E muitas pessoas com depressão, para você ter ideia, muitas pessoas com depressão na pandemia me procuravam para me ajudar Olha eles. só. Um menino que, tipo, eu tenho ele como um filho hoje. Eu tenho a gente tem alunos como filho hoje, né? Uhum. Como filho. Que eles têm um respeito por mim como pai. Ele fala, eu tenho você como meu pai. Que coisa linda, né? Eu tenho você Maravilha. como meu pai. Você é a minha figura paterna. Eu me inspiro em você. Você salvou minha vida. Você salvou minha vida. Você mudou minha vida. Entendeu? Eu tenho você como inspiração. Eu tenho você como uma figura que eu não tive na minha criação. Eu não tive isso. Então eu passei isso para outras pessoas. Outras pessoas hoje me vê como essa figura que eu não tive. Entendeu? E a gente acabou sendo muito psicólogo. Hoje em dia até a gente trabalha muito, muito. É. Mas é muito. A gente é muito psicólogo das pessoas. A gente só não trabalha com consultoria. A gente trabalha muito ajudando as pessoas na parte mental, que é o mais Que é o importante. mais importante. Não adianta a pessoa estar bem fisicamente se a mente não tá boa.
Então, tá aí um diferencial do nosso trabalho, é esse propósito. E aí que eu entendi o propósito de Deus, qual era na nossa vida. Era unir a gente para ajudar pessoas que têm problema. Maravilha, é isso mesmo. Deus não une ninguém à toa. E eu sempre escuto isso, Deus vai usar a tua dor. A tua dor. A tua dor para Para curar outras curar pessoas. outras pessoas. Meu, isso é muito real. Muito real. Muito real. Muito real. Quantas pessoas com depressão não faz trabalho com a gente? Muitas. Ansiedade. E só tem a gente para desabafar. E a gente tem que ter aquele tempo para dar conselho para aquela pessoa e deixar aquela pessoa de pé. Eu entendi que essa é a nossa verdadeira missão na Terra. Esse é o trabalho missionário. Nosso trabalho missionário. Uhum. Entendeu? Sim. Ajudar pessoas a elas transformar a vida delas e sempre, a gente sempre fala de Deus. Muito bom. A gente sempre deixa. Uma sementinha. A gente sempre deixa uma sementinha na cabeça da pessoa. Que Deus, em primeiro lugar. Tudo, Deus em primeiro lugar. E aí você resolve todos os problemas. Mas você só precisa ter as pessoas certas ao seu lado. É isso mesmo. As amizades, o próprio ambiente é muito importante, né? Muito. Muito A questão importante. da energia. A energia também, isso mesmo. Você que tem mais esse lado espiritual, você deve sentir muito mais quando você entra em algum lugar, quando você conversa com As uma pessoas com quem eu pessoa. converso. Você deve sentir muito mais. Eu até sei, devo saber como é que é mais ou menos. E eu quero saber também como é que foi participar. Não, porque assim, vocês já vêm já de uma trajetória de competição. Mas esses dois aí são, né, os, né? Como é que foi essa sensação? Foi igual dos outros ou então não? Esse aqui, Tainara, esse Arnold foi diferente. Esse Olímpia foi diferente. Foi. Nenhuma competição é igual à outra. Todas têm o seu diferencial, Tem uma história diferente. tem uma história diferente na preparação. Então, assim, nenhuma vai ser igual, nem daqui em diante, nenhumas vão ser iguais. Então, assim, cada uma vai ter uma história diferente para contar. Mas essas duas, né, são as principais nossas de nacional, que é onde a gente quer chegar, que é conquistar um Procard, né? Que é você virar um profissional, que aí você já compete em liga profissional, né? Que é diferente. Acho que é o maior auge que todo atleta quer chegar, né? Então aí esse aí quase bati na trave e ele também quase bateu na trave, nesses dois. E esse aqui é muito importante pra mim. Por quê? Foi quando a gente tava junto, primeiro ano. Olha só, que maravilha. A gente tava junto. Então esse foi o auge, sabe? Tipo assim, eu precisava dela pra chegar Sim, no topo. pra dar esse up. Pra chegar no topo. Maravilha. Então é dois níveis ali, muito. E a gente sempre subiu em campeonatos muito pesado, muito forte. A gente gosta de desafio. Maravilha. E fala uma coisa, e tem aqueles perrengue mesmo? Porque igual eu tava falando com o Rodrigo, né, e com a Débora, que lá, né, eu assistindo alguns, né, como precisa, a gente vê, né, o do masculino, a gente vê usar com o braço, aí vem outro assim, que é o braço dando porrada, assim, não, aqui vai ficar aqui com o braço que é meu. Tem isso somente lá no palco só? Ou então, quando desce, tá tudo bem, de boa? Ou então, não? Quando chega, fui aí, meu, como é que foi? Tu quase me derrubou ali, pô, e aí? Quando desce é outra história, lá dentro são... E foi isso que fez eu perder, tá? Foi. Não brinca, conta! Foi. Conta! A falta de maldade, porque eles fazem isso aí mesmo, A só falta que de ela maldade, como era um né? nacional, veio uma árbitra de fora dos Estados Unidos. Então ela tá falando inglês. Eu não sou fluente em inglês. Mas nem é isso a questão. Porque assim, foi tudo muito rápido. Aí as poses que a gente tem que fazer é abrir as costas. Então você já fica com os braços aqui. Sim. Então de frente, beleza, de lado beleza. Quando foi de costas, a menina me empurrou aqui assim, fechou as minhas costas. Só, foi malandro. Então aí eu fechei a escápula.
Eu É ir não sem consigo maldade e abrir. também muito rápido. É É muito tudo É rápido. questão de segundos. Antes de eu me arrumar de novo, ela já manda você virar. Caracos. Aí Então já não deu nem tirou ela de tempo. lugar, mudou pra outra. Aí ali É. Aí me colocou pro segundo lugar e essa menina foi pro primeiro. Olha e só virou profissional. aqui. Ia falar o nome E isso aqui foi só lá em agora. cima. Quando eu desci, eu não fui lá. Não, não, Puxar não Que os tem. cabelos é filha outra de coisa. Deus abençoada! Lá embaixo Eita! não tem essa rivalidade, é É só lá no embaixo, Não. é somente lá, palco. né? Só No em cima palco. do palco. É, né, porque lá, né, É só no palco. você tem que, né, opa, aqui, ou Porque- então eu vou, então eu Que não vê vou. ser o melhor e o mais É. Quando esperto, você, né? É isso quando mesmo, você né? pisa no palco, você quer ser o último cara a descer. Eu imagino, hein? Ai, gente, me dá uma vontade de competir. Mas Você eu quer sei, ser- mas eu Tá sei vendo aí que a sua inspiração eu chegando? sei que é um sacrifício. Não, não é que é um sacrifício. É porque tem que ter muita resiliência, tem que largar docinhos. É, e foi por isso que eu quis competir. Tem Foi onde que me fazer- acendeu. Olha só que maravilha. Entendeu? Então eu sei, sabe? Às vezes eu fico, ai meu Deus do céu, Uhum. vontade de. Sabe? Mas eu falo, ai meu Deus do céu, e agora, hein? Aquela pizza, aquele lanche, aquela coisa toda. É, a gente tem que ter foco. É A por gente isso tem da que- mente. A A mente mente. ser blindada, ser Entendeu? A mente ser forte. blindada é muito A importante. mente é muito É. forte. A mente tem que ser muito forte. Você aguentar as tentações, porque a gente é ser humano. Sim. A gente sente vontade. Como Sim. qualquer pessoa. E muitas das vezes, o que é que eu vejo? Eu, tá bom? Vou falar aqui em mim. Olha só, é a mente mesmo. Quando eu sei que eu estou para dar um passo para algo que vai me trazer um grande benefício profissional, eu fico parada por 2 semanas, sem fazer nada. Você não consegue dar o start. Isso mesmo, parada. Eu fico ali, parada. Eu fico, caracas, parada. Até que eu falei, não, eu tenho que me movimentar. Me movimentar. Aí sim eu começo a Surgir fazer. ideias. Mas o que acontece? São 2 semanas porque eu já era para eu estar Evoluindo, produzindo. evoluindo. Mas por eu estar com aquele medo. Uhum. Eita, e agora? Como é que vai ser? O medo te trava. Isso me trava, o medo acaba travando. E aí, só depois de 2 semanas, ou então, sabe, alguns dias, Não, tem que eu vou tem que ir começar com medo a de fazer. tudo. É a mente, A de mente. fato. Você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar o medo. O medo, o medo, a dor, a tristeza, ela tem que se tornar nossa aliada. Você tem que fazer, ela tem que fazer parte da sua preparação, né? Seja ela profissional, seja ela qual for, mas ela tem que fazer parte da sua rotina. Não tem graça. Se você não passar um perrenguezinho, se você não tiver, não tem, você vai ficar acomodada e É, aí sim, a tua mente vai acomodação. ficar, eu vou ficar aqui porque vai dar certo. É isso mesmo. Eu sou bom, vai dar certo. Mas não tá nada acontecendo comigo, então tá de boa, né? É isso mesmo. E aí, quando começa a acontecer as coisas, qual é a primeira opção que a pessoa tem? Ou desiste, ou segue em frente. Então segue em frente, é isso mesmo. Muitas pessoas desistem. Sim, muitas pessoas existem por falta dessa Por blindagem, medo. por medo. Por medo. O medo, ele é. O que é que eu percebo? Que o medo é bom até um certo nível, quando ele serve para poder te proteger. Quando o medo já é para te paralisar, aí pronto, já tem que rever esse medo aí, que o negócio tá feio. que é o Mas equilíbrio, aí você tem que ter uma visão espiritual muito grande, uma fé muito grande. Aí que entra a fé, entendeu? No medo é que entra a fé. Quando você tá com medo, você tem que ter fé que vai dar certo. Não, eu vou com medo, tô com medo, mas eu vou tentar. Não tô legal, mas eu vou tentar. É mais um dia, entendeu? Eu não vou ficar aqui parado. É igual eu falo, eu sempre falo pro pessoal, eu uso o tempo que eu tenho. Eu sei usar o tempo que eu tenho. Se eu tenho 30 minutos, eu não vou ficar no celular olhando a vida dos outros, no Instagram. Eu vou fazer cardio, Maravilha. ou eu vou treinar. É melhor do que ficar no Se eu- celular, né? Porque tem Ó, pessoas... Pode Eu falar. uso essa estratégia aí de quando eu quero comer besteira. Se eu tô com tempo pra Sério? comer besteira, eu vou fazer cardio. Cardio, não brinca. Quando eu tô em preparação, né? Aham. Vou fazer cardio. Porque a maioria das pessoas, ela
coloca a culpa em quê? No tempo. Isso mesmo. Não tenho tempo. Não tem um tempo. É essa desculpa que eu estou eliminando, sabe, da minha vida. Não tem um tempo. Sabe, E estou aí, eliminando da minha e aí vida. você vai parar pra pensar, você ficou 1 hora ali no celular, deitado, sem fazer nada. Nada, Era 1 sem hora. produzir nada. Era 1 hora que você transformava ela em 2, 3. É isso mesmo. Produzindo. É isso mesmo. Vocês têm, assim, a noção, assim, ideia de quantas pessoas vocês já ajudaram ao longo desse período que vocês se juntaram para juntar esse propósito, essa empresa de ajudar pessoas? Tem noção, assim, de quantas pessoas? Mais ou Ai, menos. São muitas. São muitas. foram tantas, mas São dê muitas. tornos aí de o quê? Já umas 5.000? Ou mais. 5.000 pessoas ou mais, Ou olha só que mais. maravilha, hein? 5.000 No Brasil pessoas. inteiro e fora do Brasil. Oh, coisa boa. Muito bom saber Nosso nome disso. chegou muito longe, graças a Deus. Graças a Deus. E ele tem muito mais pra fazer na nossa Que vida, né? maravilha. Eu creio. Ele vai Amém. levar a gente muito longe Com ainda. certeza. É só o Porque começo. se Deus já pôs isso já no coração de vocês, é porque é algo que Ele quer sim que realize. Sim, sim. Amém. A Má já tá aqui mandando mensagem aqui já, viu? Então, eu quero muito que vocês deixem também uma mensagem. O que vocês recomendariam para... O que é que vocês recomendam para casais que querem unir a paixão, sabe, pessoal? Porque, né, começou com uma paixão, algo assim que vocês gostavam de fazer, que era treinar e vamos, né, com um petit para fazer isso um negócio, sem perder o O foco. propósito e o foco. Ó, olha aqui para essa câmera aqui e manda essa mensagem aí para os casais. Ai, sobrou pra mim, olha. Vamos embora. Olha, eu sempre falo que é bom quando o casal tá unido, treinando junto e ainda fazendo a alimentação junto, porque assim, um ajuda o outro e isso aproxima mais o casal, quando eles têm aquele tempo reservado pra eles pra treinar juntos, né? É tão bonito você ver assim, um casal treinando junto e isso aproxima mais o casal, né? Eles começam a ter mais intimidade, consegue ter acho que até aumenta mais o amor, né? Porque começa um a ajudar o outro, um a cuidar um do outro. A alimentação também é muito importante, porque assim, um ajuda o outro. Então, ó, eu me inspiro muito no Diego e o Diego se inspira muito em mim. E toda vez que eu tenho vontade de errar, eu penso, eu não vou errar nada, quero ser melhor do que ele ou igual. Então, eu sempre pensei, vai ficar bravo se eu comer errado, se eu errar nessa preparação, ou até mesmo no dia a dia, porque a nossa vida é a competição, mas é o nosso estilo de vida, né? Mesmo se a gente não for competir, igual o ano passado ele não competiu, né? Mas ele fez isso o estilo de vida dele. Ele via eu lá comendo no perrengue, ele tava na dieta. Ele não saía, não comia besteira, não comia um lanche, nem uma pizza. Aí eu falava, por quê? Não tô com vontade. Porque você tá em preparação. Então é muito importante os casais, né? Tá unidos, um ajudando o outro, né? Aí eles ficam fortes. E casal que treina junto evolui juntos, né? Maravilha. E aí, Diego, e tu? Eu sempre passo a visão para as pessoas, elas sempre procurar um tempo. Elas sempre procurar um tempo pro casal, né? Porque a gente tem esse tempo pra gente. A gente tem a nossa rotina, criamos a nossa rotina, mas a gente tem o nosso tempo. Peraí, essas 2 horas aqui é nossa. Essas 2 horas aqui é pra gente treinar, é pra gente se cuidar, pra gente ficar junto. O casal tem que ter essa união, né? Não tem um que ficar treinando lá, o outro treinando cá, um treinando num horário, outro treinando em outro, porque é, é questão de união, não é querer ser melhor que ninguém, mas é você ser a base, o apoio do outro, para quando você olhar ali pro lado, você vê a pessoa que tá te ajudando do teu lado, né? Isso é muito importante. Depois dessas 2 horas que a gente tem do nosso dia, a gente resolve os BO, a gente resolve os problemas, mas aqui é nosso. E depois, quando a gente chegar em casa, desliga o celular e aí a gente vai ter o nosso tempo. É muito importante o casal ter essa união, essa química, essa aproximação, conversa, diálogo, intimidade. Não é só você ser casado
O casamento, ele não é só você estar dentro de casa convivendo. O casamento, ele é uma questão de amizade. Hoje ela é minha melhor amiga. Hoje ela é minha melhor amiga. Ela me dá conselhos, ela me ajuda. A gente conversa hoje. Coisas assim que eu nunca teria coragem de falar pra ninguém. Hoje em dia a gente dá risada sozinho, eu, ela e a cachorra. Cara, é um barato. Maravilha. E a gente não precisa disso. A gente precisa do simples, o pouco, pra gente ser feliz. E aí, um casal que tem união, um casal que tem Deus e um casal que tem propósito, o inimigo pode bater, filho, mas ele vai sair em retirada porque a gente tá protegido até o talo. Não vai derrubar a gente de forma nenhuma, porque a gente aprendeu uma coisa: não sair de casa sem orar, não dormir brigados e não discutir e ficar sem se falar com o outro. Nunca durma brigado com o seu parceiro, sua parceira. Nunca. Sempre que sair de casa, ore, porque você não sabe o que você vai encontrar da porta para fora. É. A maldade do ser humano é muito grande. E principalmente, a área que ele mais ataca é a área sentimental, Área familiar, né? Porque o familiar. inimigo tá aqui pra quê? Pra destruir a família. Família. É o principal objetivo dele. É destruir um lar. Então tem que orar e vigiar. Quando a gente, Orar e vigiar. quando a gente se protege, quando a gente traz essa proteção espiritual para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para o nosso negócio, né? As coisas dão certo. A gente vai passar alguns momentos difíceis? Vamos. Mas a gente vai ter uma visão melhor de resolver aquele problema, uma visão de ter uma saída. Vai ficar mais leve as coisas, de você conseguir evoluir na vida, tanto sentimental, espiritual e financeira. Não tem outro segredo. É Deus e a união. A parceria é essa. Maravilha, coisa boa. Eu ia falar aqui algumas coisas, mas não vai ser nem necessário mais eu dizer mais nada. Então, se você quer ver, sabe, histórias reais, porque aqui foi história, né, real de, né, casais, né, casal, pessoal. Então, sabe, fica por dentro, sabe, do que vai vir aí no próprio Instagram. Deixa o Instagram de cada um de vocês têm individual ou então é um só É um para os É só. um dois? só. É um só. Fala aí o Instagram de vocês. E quem quer entrar em contato com vocês lá no próprio Instagram tem? Tem. Então já deixa aí o Instagram. É @DK Consultoria Fitness. Aí vai estar nossa fotinha lá, de palco. É só chamar e a gente já responde e direciona vocês para um objetivo. Maravilha. Eu digo assim que você não veio pra Terra em vão. Sabe, se você acha que você está aqui na Terra, né? Ah, eu tô aqui na Terra só pra poder viver um dia após o outro. Não. Muito antes de você vir à Terra, Deus ele já preparou algo, né? Você veio por um propósito. E muitas das vezes você está aí perdida porque você ainda não descobriu isso. E você só vai se achar realmente quando você souber o motivo qual que você veio pra Terra. Tainara, como é que eu vou saber isso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com aquele que vai sim, e somente ele que pode te ajudar. Foi um episódio, assim, emocionante, né, de que você vê que nada é impossível, porque nós servimos um Deus que para ele nada é impossível. Então nós vamos ficar por aqui. Muito bom. E até a próxima quarta-feira às 20h. Nos vemos lá.